Olá, um bom dia, meus amores, tudo bem? Então, uma passageira acabou de descer agora, né? Eu hoje comecei a trabalhar um pouquinho mais tarde, foi minha primeira passageira. E ela desceu e falou: Deus te abençoe. E assim, vários passageiros falam isso comigo, né? Deus te abençoe. E aí eu me lembrei de uma história que eu iria contar. Um dos primeiros vídeos eu falei que ia contar uma história, no outro dia acabou que eu não contei nada. Então eu vou contar hoje. Teve um dia que o aplicativo tocou, já era o final da tarde. O aplicativo tocou e eles colocam área de risco, né? Quando é uma área que tem violência, né? Assalto, coisas assim aqui no Rio. Eles colocam área de risco. E já era mais no final da tarde. Geralmente eu trabalho só de manhã, não trabalho à tarde não. Só que nesse dia eu trabalhei à tarde porque eu não tinha trabalhado pela manhã, fui resolver outro compromisso, resolvi trabalhar um pouquinho à tarde. E apareceu área de risco, já era por volta de 4 horas, eu já ia finalizar por volta de 5. Quando eu trabalho à tarde, às vezes eu trabalho até umas 5, 6 no máximo. Mas isso é raro, eu trabalho mais de manhã, no Uber, né? Enfim. Então, o que aconteceu? Aí tava escrito, né? Apareceu o aplicativo, tocou, apareceu área de risco. Eu não aceitei, porque, né, na hora, assim, aparece área de risco, às vezes eu não vou, principalmente quando é à noite, mais à tarde, assim, né? Final da tarde. Só que apareceu, aí, beleza, rodei mais um pouquinho. Aí apareceu de novo área de risco, eu aceitei. Fui ver pra onde era e tudo. Só que assim, geralmente quando aparece área de risco aqui no Rio, até quando é uns bairros que não são tão, né, não são tão perigosos em relação à violência, assim. Tem alguns bairros que eu conheço bem. Teve um bairro até que eu já tive muitos trabalhos por lá, eu sei que não tem nada de risco, assim. Então, assim, e também, igual eu disse, né, nos primeiros vídeos, eu acredito muito que, independente de onde a gente esteja, né, se a gente estiver, né, numa certa sintonia com o universo, uma certa sintonia de pensamentos, né, fluidos, pensamentos bons, você vai atrair só coisa boa. Então você não vai atrair coisa ruim, independente de onde você esteja. Mas é claro que tem que se prevenir, patati patatá. Aí nesse dia apareceu a área de risco. A primeira eu não aceitei, a segunda eu aceitei. Quando eu aceitei, era uma senhorinha, a gente foi, né, do recreio até essa tal área de risco. E eu fui conversando com ela, foi mais de 40 minutos de viagem. Ela é muito boazinha, sabe? Falando um monte de coisa, toda bonitinha, toda fofinha. Ela sentou do meu lado, inclusive. Ficou falando várias coisas, e o tempo todo falando: ai, que Deus te abençoe, minha filha, não sei o quê, sabe? Toda fofa. Eu falei: ai, gente, que gracinha. Aí quando eu deixei ela, né, no lugar onde eu deveria deixar, era até uma comunidade, ela falou: ah, não precisa de entrar não, pode me deixar aqui perto na porta e tudo, e voltar, e eu continuo daqui. Eu falei: tá bom. Aí eu deixei ela. Aí quando ela desceu, eu perguntei a ela qual é o nome dela, né? Porque não tinha no aplicativo, quem tinha pedido pra ela era outra pessoa, que ela não era muito familiarizada com aplicativo né, de transporte, coisas assim, com tecnologia, enfim. Aí eu falei com ela: qual é o seu nome? Ela: Marlene. Falei: ai, que fofa, é o nome da minha mãe. E assim, durante a viagem eu já tinha sentido uma sintonia tão gostosa com ela. E ela o tempo todo: Deus te abençoe, não sei o que, tão fofinha, sabe? Aí eu falei: ah, que gracinha. Aí quando ela desceu, falou: Deus te abençoe. Eu falei: Deus abençoe a senhora também. Então assim, isso também é uma maneira de conectar com as pessoas, sabe? Eu acho que não é todo mundo que sabe, mas eu pratico, né? No momento estou praticando o budismo. A gente não coloca Deus como uma entidade fora da gente, né? A gente coloca Deus como se fosse uma energia que flui dentro de nós mesmos, né? Então, assim, como dizer, sem ser prepotente, né? Assim, somos deuses, a gente pode criar as coisas, né? A partir da centelha divina que é o grande criador, né? Que a gente todos têm essa ideia de um grande criador que está fora, mas eu acredito muito, né? Não vou colocar como a religião em si, não vou colocar nem falando como o budismo, porque eu gosto muito de falar por mim mesma, pelas minhas ideias também, assim. Tem, né, vários, não somente o budismo, mas a linhagem de raciocínio que eu sigo, assim, que eu gosto de seguir, tem muito a ver com essa energia, sabe, que a gente tem, que é de criação, né?
e de alinhamento que a gente tem que estar procurando o tempo todo. Então a gente tem que saber respeitar o outro, saber respeitar e saber, tipo, se comunicar com o outro, né? Igual ela falou, Deus te abençoe, não custa nada eu falar Deus te abençoe também. Igual a senhora hoje de manhã falou comigo, Deus te abençoe. Eu vi que era uma maneira de proteção, né, que ela teve em relação a mim, deve ter ficado me observando durante a viagem, que foi curta, e por algum motivo teve uma empatia, né, por meu trabalho. Aí ela disse, Deus te abençoe. E por que não eu posso dizer também que Deus abençoe você também, que é a linguagem que ela, né, que eu consigo comunicar com ela. Então é isso, gente, um bom dia para vocês. Que Deus abençoe vocês, tá? Um ótimo dia, um beijo de luz e um dia maravilhoso pra gente. Até mais. Até o próximo vídeo.